Olá, eu sou Natália Aguilar de Lopes, sou professora da Universidade Federal do ABC e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Ciência Cidadã. A aula de hoje do curso de extensão Meliponicultura e Ciência Cidadã será sobre Ciência Cidadã e Abelhas. Os tópicos da aula de hoje são a importância das abelhas, ameaças às abelhas, ciência cidadã e protocolos de ciência cidadã. São conhecidas hoje cerca de 16 mil espécies de abelhas. No caso das abelhas sem ferrão, são conhecidas cerca de 500 espécies. Sabe-se ainda que muitas espécies ainda não foram descritas pela ciência. Tanto as abelhas quanto outros polinizadores são muito importantes. Por exemplo, 90% das árvores nativas são polinizadas pelas abelhas sem ferrão nas regiões onde ocorrem. E 1/3 da alimentação humana depende direta ou indiretamente da polinização realizada por insetos. Entre os insetos polinizadores estão, claro, as abelhas, e portanto nós dizemos que as abelhas fornecem um serviço ecossistêmico. Serviços ecossistêmicos são serviços que a natureza fornece ao ser humano e que são indispensáveis à sua sobrevivência, estando associados à qualidade de vida e bem-estar da sociedade. A polinização é bastante importante para a qualidade da produção agrícola. Veja nesses 3 exemplos de plantas a diferença entre uma má polinização e uma boa qualidade de polinização. No primeiro exemplo temos o açaí. Quando bem polinizado, produz muito mais frutos. O segundo exemplo é o do melão. Quando bem polinizado, produz frutos de maior tamanho. Finalmente, temos o quiabo, que quando bem polinizado, produz frutos maiores e com uma melhor forma. Diferentes espécies de abelhas vão prover o serviço ecossistêmico de polinização em diferentes partes do mundo. As abelhas sem ferrão, por exemplo, ocorrem nas regiões tropicais e subtropicais do globo. Já as abelhas do mel, do gênero Apis, são mais bem distribuídas no planeta, ocupando praticamente todos os continentes, exceto as regiões muito frias. As espécies de polinizadores têm sofrido uma série de ameaças. Na literatura, por exemplo, tem sido observado o declínio, nos últimos 50 anos, da abundância e riqueza de polinizadores. Entretanto, esses estudos focam no hemisfério norte, sendo necessário investigar melhor a questão nas regiões tropicais do hemisfério sul. Entre as causas desse declínio estão a perda e fragmentação de habitat, mudanças climáticas, intensificação das atividades de agricultura, exposição a agrotóxicos, patógenos e espécies não nativas, ou um conjunto desses fatores. Todos esses fatores podem trazer uma série de problemas para as espécies de abelhas, como, por exemplo, alterações na distribuição geográfica de diversas espécies. Com as mudanças do clima, algumas espécies podem apresentar ampliação da distribuição geográfica. Outras espécies podem apresentar redução da distribuição geográfica. Ainda, algumas populações podem ser extintas ou mesmo espécies inteiras, ao passo que outras espécies podem apresentar aumento na abundância de algumas populações. A introdução de espécies que não são nativas, ou ainda chamadas de espécies exóticas, também é um grande problema, porque essas espécies, uma vez introduzidas no ambiente, podem competir com as espécies locais, deslocando as espécies locais e se espalhando, invadindo novas áreas. Como exemplo, podemos citar a invasão da espécie Apis mellifera no Brasil. A espécie foi trazida visando um aumento na produção de cera e ela se deu muito bem aqui na nossa região e depois de algumas décadas ela se espalhou pela América, chegando até a América do Norte. Um outro exemplo são as abelhas do gênero Bombus, que são originárias da Europa e já foram introduzidas na América do Sul e em outras partes do planeta. Dentro desse contexto, a ciência cidadã pode ser muito útil e auxiliar no conhecimento sobre a composição de espécies de abelhas, a distribuição geográfica das espécies e a abundância das espécies no planeta. Os dados coletados por cientistas cidadãos podem ser úteis para o planejamento de estratégias de conservação, a prevenção da perda da biodiversidade e a formação de bases de dados construída de maneira sistemática e de longo prazo. A participação em projetos de ciência cidadã também pode trazer diversos ganhos para os cientistas cidadãos, como, por exemplo, o aumento no conhecimento sobre as abelhas,
serviços ecossistêmicos, importância da polinização, conhecimentos sobre ciência, protocolos de coleta de dados e conservação da biodiversidade, entre outros. Além disso, a participação em iniciativas de ciência cidadã pode trazer uma sensação de corresponsabilidade nos cientistas cidadãos. No curto, médio e longo prazo, isso pode gerar ações, os cientistas cidadãos se sentiriam então motivados a iniciar ações de conservação de biodiversidade, ou ainda isso pode gerar mudanças de comportamentos, valores e atitudes nos cientistas cidadãos, que ao entenderem a importância das abelhas, entenderem diversos conceitos relacionados à conservação da biodiversidade, podem mudar algumas questões no seu dia a dia, como por exemplo, o consumo, a importância, que esses cidadãos dão para a biodiversidade, a participação ativa em projetos de proteção da biodiversidade, entre outros. Finalmente, participar de uma ação de ciência cidadã pode contribuir para a formação de grupos de pessoas que tenham interesses em comum. A questão social da ciência cidadã é muitas vezes citada na literatura como um aspecto de motivação. Então, muitos cientistas cidadãos se sentem motivados a participar de iniciativas de ciência cidadã simplesmente pelo fato de que esta participação pode contribuir para a formação de grupos com os quais os cientistas cidadãos sentem uma identificação. Como que os cientistas cidadãos podem auxiliar no processo de construção desse conhecimento científico? Por exemplo, os cientistas cidadãos podem registrar ocorrências de espécies de abelhas em diferentes ambientes, registrar a abundância das populações de espécies de abelhas, registrar interações entre espécies de abelhas e plantas, por exemplo, registrar padrões de fenologia das espécies. A fenologia seriam os fenômenos periódicos dos seres vivos e suas relações com as condições do ambiente. Por exemplo, então, os cientistas cidadãos podem estudar a relação entre as espécies de abelha e a temperatura, umidade, pressão, entre outros fatores ambientais. Ainda, os cientistas cidadãos podem registrar padrões de comportamento das abelhas. E podemos pensar em uma série de outros parâmetros que os cientistas cidadãos podem medir. Para que esse processo seja de fato de qualidade, é importante que os cientistas cidadãos sigam protocolos científicos. No caso de protocolos voltados para o estudo de polinizadores, encontramos na literatura as contagens cronometradas, a coleta de indivíduos e posterior envio para taxonomistas identificarem as espécies, registros fotográficos com identificação das espécies observadas, caminhadas por distâncias fixas ou delimitações de áreas fixas nas quais os cientistas cidadãos farão o levantamento das espécies que ali visitarem, entre outros que podemos pensar. Independentemente do protocolo a ser seguido, é muito importante que a pergunta de pesquisa do protocolo esteja bem definida, que os objetivos do protocolo estejam bem definidos, que os cientistas cidadãos recebam instruções claras e objetivas de como os dados devem ser coletados, ainda que sejam disponibilizados materiais de apoio para o cientista cidadão entender como realizar a coleta e sobre também o assunto que está sendo pesquisado. É importante que formulários de coleta de dados sejam simples e objetivos, e que posteriormente os dados fiquem disponíveis para análise pelos cientistas cidadãos e por quem mais tiver interesse. Legal, né? Vimos aqui então nessa aula o potencial enorme que a ciência cidadã tem de auxiliar na conservação de espécies de polinizadores, em especial as espécies de abelhas. Essas são algumas das referências que embasaram essa aula. Caso tenha interesse, eu recomendo a leitura.